Supercomunicadores, livro de Charles Duhigg. Autor de O Poder do Hábito. Como desbloquear a linguagem secreta da comunicação. Charles Duhigg, Supercomunicadores, como desbloquear a linguagem secreta da comunicação, tradução Cássio Arantes e Débora Landsberg Abjeiva. Seu audiobook já vai começar. Se inscreva no canal. Sumário capa, folha de rosto, sumário, prólogo 1. O princípio da combinação guia para usar essas ideias. Parte 2. Todo nosso mundo. 7. Como tornar conversas difíceis menos arriscadas. Guia para usar essas ideias. Parte pós-fácil, agradecimentos, uma observação sobre fontes e métodos, notas, sobre o autor, créditos. Prólogo. Todos concordavam sobre uma coisa a respeito de Félix e Gala, como a conversa com ele ia fácil. Excepcionalmente fácil. As pessoas adoravam falar com Félix, pois sempre saíam do bate-papo sentindo-se um pouco mais inteligentes. Engraçadas e interessantes. Foi por isso que os cientistas o procuraram. Félix era agente federal há 2 décadas. Entrou para após terminar a faculdade, analisar um período no serviço militar, e então passou alguns anos atuando nas operações. Foi nessa época que seus superiores perceberam como tinha facilidade para lidar com as pessoas. Galgando rapidamente os degraus da carreira, acabou sendo promovido a administrador sênior, incumbido de atuar como negociador em todo tipo de situação. Ele era o sujeito capaz de arrancar depoimentos de testemunhas relutantes, convencer fugitivos a se entregar ou consolar famílias em luto. Uma vez, persuadiu um homem que havia se entrincheirado num quarto com 6 najas, 19 cascavéis e uma iguana a sair basicamente ia. Ainda, entregar os nomes de seus comparsas em um esquema de traco de animais. O segredo foi fazê-lo enxergar as coisas do ponto de vista das cobras, contou-me Félix. O cara era meio esquisito, mas amava de verdade os animais. Tinha uma unidade de gerenciamento de crises para situações envolvendo reféns, quando as coisas ficavam complicadas. Chamavam alguém como Félix. Ele costumava compartilhar alguns conselhos com os agentes mais jovens. Nunca tente se passar por alguém que não policial. Nunca recorra a manipulações ou ameaças. Faça muitas perguntas, se alguém quer motivo. Chore, ria, reclame ou comemore junto. Mas o que o tornava tão bom no que fazia, no M das contas, era um tanto misterioso até para seus colegas. Assim, em 2014, quando um grupo de psicólogos, sociólogos e outros pesquisadores foi encarregado pelo Departamento de Defesa de explorar novos métodos para ensinar persuasão e negociação aos militares, basicamente. Como treinar pessoas para se comunicarem melhor, os cientistas procuraram Félix. Haviam ficado sabendo a seu respeito por intermédio de vários sociais que, quando consultados sobre quem eram os melhores negociadores com quem já haviam trabalhado, repetidamente mencionaram seu nome. Muitos dos pesquisadores esperavam que Félix fosse um homem alto e bem apessoado, de expressão calorosa, com barítono profundo. Mas o sujeito que entrou na sala mais parecia um pai de meia idade, bigode, cintura arredondada, voz suave e ligeiramente anasalada. Parecia ser uma pessoa comum. Félix me contou que, depois de fazerem as apresentações e conversarem sobre amenidades, um dos cientistas explicou a natureza do projeto e deu início à entrevista com uma questão aberta. Você pode nos dizer o que pensa sobre comunicação? Talvez fosse melhor se eu demonstrasse, respondeu feliz. Me conte uma de suas lembranças preferidas. O cientista com quem Félix falava se apresentou como diretor de um importante laboratório. Supervisionava milhões de dólares em bolsas de pesquisa, bem como dezenas de pessoas. Não parecia do tipo acostumado a se entregar ociosamente a reminiscências no meio do dia. O homem fez uma pausa. Provavelmente, o casamento da minha lhá, disse, minha família toda estava lá, e minha mãe morreu poucos meses depois. Félix fez mais algumas perguntas, partilhando, às vezes, suas próprias lembranças. Minha irmã se casou em 2010, disse ao cientista. Ela já faleceu, de câncer, foi duro, mas como estava linda naquele dia. É essa lembrança que tenho dela. A coisa continuou assim pelos 45 minutos seguintes. Félix fez perguntas também aos demais cientistas, ocasionalmente falando sobre si mesmo. Se alguém revelava algo pessoal, ele retribuía com alguma história de sua própria vida. Um cientista mencionou os problemas que andava tendo com ele adolescente, e então Félix comentou sobre uma tia com quem não conseguia se entender, por mais que tentasse. Outro pesquisador perguntou sobre sua infância, e ele explicou que havia sido uma criança muito tímida. Mas espelhando-se no exemplo de seu pai, um vendedor, e do avô, um vigarista, aprendeu a se conectar com os outros. Quando a entrevista estava terminando, uma professora de psicologia interveio. Olha, me desculpe, isso tudo é ótimo, mas eu continuo sem ter a menor ideia do que você faz. Por que você acha que tanta gente recomendou seu nome para nós? Para quem você ligaria em um dia ruim? Se houvesse arruinado um negócio no trabalho, tido uma briga conjugal ou estivesse frustrado de saco cheio de tudo, com quem gostaria de conversar? Você deve conhecer alguém que o faria se sentir melhor, que poderia ajudá-lo a retir sobre algum problema espinhoso, ou com quem compartilhar um momento de mágoa ou de alegria. Agora, pergunte a si mesmo, trata-se da pessoa mais divertida que você conhece? É provável que não, mas, se prestar mais atenção, talvez note que ela ri mais do que a maioria. Seria a mais interessante ou a mais inteligente? O mais provável é que, mesmo ela não dizendo nada particularmente sábio, você antecipe que vai se sentir mais inteligente depois de conversar com ela. Entre todas as suas amizades, ela é a mais encantadora ou conante? Que dá os melhores conselhos? Muito provavelmente, a resposta é não para as 3 coisas, mas, quando você desliga o telefone, sente-se mais calmo, mais centrado e mais próximo de tomar a decisão certa. Então, como essa pessoa faz você se sentir tão bem? Este livro tenta responder a essa pergunta. Nas 2 últimas décadas surgiu um corpo de pesquisa que lança luz sobre o porquê de algumas conversas irem tão bem e outras serem tão sem graça. Suas descobertas podem nos ajudar a escutar com mais clareza e a falar com mais envolvimento. Sabemos que nosso cérebro evoluiu para almejar conexão. Quando nos entendemos com alguém, as pupilas de ambos costumam se dilatar em conjunto. Os batimentos pulsam no mesmo ritmo, sentimos as mesmas emoções e começamos a completar mentalmente as frases um do outro. Isso é conhecido como sincronização neural e é uma sensação maravilhosa. Às vezes, acontece sem que façamos ideia do motivo. Apenas nos sentimos sortudos pela conversa correr tão bem. Em outras ocasiões, mesmo quando estamos desesperados por desenvolver uma ligação com alguém, fracassamos miseravelmente. Para muita gente, as conversas podem às vezes parecer desorientadoras, estressantes e até mesmo aterrorizantes. O maior problema da comunicação, disse o dramaturgo George Bernard Shaw, é a ilusão de que já foi alcançada. Mas os cientistas desvendaram muitos segredos de como conversas bem-sucedidas acontecem. Eles descobriram que a atenção à linguagem corporal, bem como a voz, nos ajuda a escutar melhor. Concluir que o que perguntamos não é tão importante quanto o modo como perguntamos. Que parece ser mais proveitoso reconhecer as diferenças sociais do que negar que elas não existem. Que toda discussão é influenciada pelas emoções, por mais racional que seja o tema discutido. Quando iniciamos um diálogo, é útil pensar na conversa como uma negociação na qual o prêmio é descobrir o que querem ambas as partes. E, acima de tudo, o objetivo mais importante de qualquer conversa é a conexão. Este livro nasceu, em parte, de minhas próprias falhas de comunicação. Há alguns anos, fui convidado para gerenciar um projeto relativamente complexo. Eu nunca havia sido gerente antes, mas já havia trabalhado para vários chefes. Além do mais, tinha um chique da Harvard Business School. Como jornalista, me comunicar era minha profissão. Moleza, certo? Muito pelo contrário. Até que me saía bem esboçando cronogramas e planejando logísticas. Mas, repetidas vezes, tive dificuldade em me conectar com as pessoas. Certo dia, colegas me procuraram para dizer que sentiam que suas sugestões estavam sendo ignoradas, que suas contribuições não eram reconhecidas. É incrivelmente frustrante, queixaram-se. Eu disse a eles que era todo ouvidos e comecei a sugerir possíveis soluções. E se passassem a conduzir as reuniões? Ou talvez pudéssemos formalizar um organograma, delineando claramente o dever de cada um. Ou então, você não está escutando, interromperam. Não precisamos de papéis mais demarcados. Precisamos melhorar o respeito mútuo. Queriam conversar sobre como as pessoas se tratavam, mas eu estava obcecado com ajustes práticos.
Disseram-me que precisavam de empatia, mas, em vez de escutar, eu propus soluções. A verdade é que uma dinâmica similar às vezes ocorria na minha vida pessoal. Eu saía de férias com minha família e ficava obcecado com alguma ideia. O quarto de hotel não correspondia ao prometido. Alguém reclinou o assento no avião, e minha esposa escutava e reagia dando alguma sugestão perfeitamente razoável. Por que não se concentra nos aspectos positivos da viagem? Então eu me sentia contrariado porque ela não compreendia que eu estava pedindo seu apoio. Me diga que tenho razão em cara indignado. E não um conselho sensato. Às vezes meus Deus queriam conversar e eu, envolvido com trabalho ou alguma outra distração, escutava apenas em parte o que diziam, até que fossem embora. Dava para perceber, em retrospecto, que eu estava falhando com as pessoas que eram mais importantes para mim. Mas não sabia como remediar o problema. Ficava particularmente confuso com esses fracassos, porque, como escritor, a comunicação deveria ser meu meio de vida. Porque eu tinha dificuldade em escutar minha família e me conectar com ela. Algo me dizia que eu não estava sozinho nessa confusão. Todo mundo fracassa de vez em quando em escutar os amigos e os colegas, em apreciar. Estão tentando dizer, em escutar o que dizem. E todo mundo já fracassou em falar de modo que possa ser compreendido. Este livro é uma tentativa de explicar por que a comunicação falha e o que podemos fazer para melhorá-la. Em sua essência, ele se baseia em um punhado de ideias-chave. A primeira é que muitas discussões são, na verdade, 3 conversas diferentes. Existem as conversas práticas de tomada de decisão, em que o foco é do que realmente se trata. Há as conversas emocionais, cuja pergunta está em como nos sentimos, e há as conversas sociais, que exploram quem somos. Em geral, passamos por essas 3 questões à medida que um diálogo se desenrola. Entretanto, se não estamos no mesmo tipo de conversa com o interlocutor, no mesmo momento, é pouco provável que haja uma conexão. Além do mais, cada tipo de conversa opera segundo sua própria lógica e exige seu próprio conjunto de habilidades. E, assim, para estabelecer uma boa comunicação, temos que saber detectar qual tipo de conversa está ocorrendo, além de compreender seu funcionamento. O que me traz a segunda ideia essencial deste livro. Nosso objetivo, para as discussões mais significativas, deveria ser o de ter uma conversa. Especificamente, queremos entender como as pessoas à nossa volta enxergam o mundo e, em troca, ajudá-las a compreender nossas perspectivas. A última grande ideia não é bem uma ideia, mas algo que aprendi. Qualquer um pode se tornar um supercomunicador e, na verdade, muitos de nós já somos, quando descobrimos como dar vazão a nossos instintos. Todos podemos aprender a escutar com mais clareza, a nos conectar em um nível mais profundo. Nas páginas que seguem, veremos como executivos da Netflix, os criadores de The Big Bang Theory, espiões e cirurgiões, psicólogos da NASA e pesquisadores da Covid-19 transformaram o modo como falam e escutam, e, assim, conseguiram se conectar com pessoas aparentemente distantes. E veremos como essas lições se aplicam às conversas do dia a dia, nossos bate-papos com colegas de trabalho, amigos, parceiros amorosos, o barista que nos serve o café e alguém que sempre cumprimentamos ao pegar o ônibus. E isso é importante, porque aprender a ter conversas significativas é, em alguns aspectos, mais urgente do que nunca. Não é segredo nenhum que o mundo está cada vez mais polarizado, que penamos para escutar e sermos escutados. Mas se aprendermos a sentar para conversar, a dar ouvidos uns aos outros, e ainda que sejamos incapazes de resolver todas as discordâncias, encontrar maneiras de ouvir e dizer o que é necessário, podemos coexistir e prosperar. Cada conversa significativa é composta de incontáveis pequenas escolhas. Há momentos fugidios em que a pergunta certa, uma admissão de vulnerabilidade ou uma palavra solidária podem mudar o diálogo por completo. Uma risada silenciosa, um suspiro quase inaudível, um sorriso solidário no momento de tensão. Alguns aprenderam a identificar tais oportunidades, a detectar que tipo de discussão está ocorrendo, a entender o que os outros realmente querem. Essas pessoas descobriram como escutar o que está subentendido e a falar de modo que os outros queiram ouvir. Este é um livro, portanto, que explora como nos comunicamos e nos conectamos. Porque há com 3 tipos de conversa, panoramas conversas são o ar que respiramos em conjunto. Ao longo do dia, conversamos com familiares, amigos, estranhos, colegas de trabalho e, às vezes, até com animais de estimação. Nos comunicamos por mensagens de texto, e-mail, postagens na internet e redes sociais. Falamos por meio de teclados e aplicativos de voz, por cartas escritas à mão e, ocasionalmente, com grunhidos, sorrisos, caretas e suspiros. Apesar disso, nem todas as conversas são iguais. Quando uma discussão é significativa, a sensação pode ser maravilhosa, como se alguma coisa importante tivesse sido revelada. No M das contas, o vínculo de todo companheirismo, seja no casamento, seja na amizade, é a conversa, escreveu Oscar Wilde. Mas conversas significativas, quando não vão bem, podem ser horríveis. São frustrantes, decepcionantes, uma oportunidade perdida. Podemos sair delas nos sentindo confusos, chateados, em dúvida se alguém entendeu alguma coisa do que foi dito. O que faz a diferença? Como o próximo capítulo explica, nosso cérebro evoluiu para ansiar por conexão. No entanto, obter um alinhamento consistente com os outros exige compreender como a comunicação funciona e, mais importante, reconhecer que precisamos estar envolvidos no mesmo tipo de conversa, ao mesmo tempo, se quisermos nos conectar. Os supercomunicadores não nasceram com habilidades especiais, mas retiram mais profundamente sobre como as conversas se desenrolam. Porque umas são bem-sucedidas e outras fracassam. A quantidade quase infinita de escolhas capaz de aproximar ou afastar os interlocutores. Quando aprendemos a reconhecer essas oportunidades, passamos a falar e escutar de novas maneiras. O princípio da combinação, como fracassar em recrutar espiões de Lavler tinha de admitir que era péssimo em recrutar espiões. Tão ruim, na verdade, que passava quase todas as noites preocupado em ser demitido do único trabalho de que já havia gostado. Um emprego obtido 2 anos antes como agente de recrutamento para um ano era 1982, e Lavler estava com 30 anos. Ele entrou para após terminar a faculdade de Direito na Universidade do Texas, onde se formou com notas medíocres. E passar por uma série de empregos enfadonhos. Um dia, sem saber o que fazer da vida, resolveu ligar para um recrutador da que havia conhecido na universidade. Uma entrevista de emprego veio em seguida, depois um teste de polígrafo. Depois mais uma dúzia de entrevistas em diversas cidades. E então, uma série de provas que pareciam destinadas a descobrir tudo que Lavler não sabia. Quem, ele se perguntou, sabe de cor os campeões mundiais de rugby da década de 1960? Finalmente, ele chegou à última entrevista. As perspectivas não pareciam lá essas coisas. Seu desempenho nas provas havia sido entre fraco e mediano. Não tinha experiência alguma no exterior, não falava outras línguas, não havia passado pelo serviço militar nem possuía habilidades especiais. Porém, observou o entrevistador, Lavler viajou a Washington para essa entrevista com dinheiro do próprio bolso. Persistiu em fazer todas as provas, mesmo quando ficou claro que não tinha a menor ideia de como responder a maioria das perguntas. Reagiu a todos os contratempos com que parecia ser um otimismo admirável. Por mais equivocado que pudesse ser. Por quê? Perguntou o sujeito. Queria tanto entrar para... Sempre quis fazer algo importante na vida, respondeu Lavler. Ele queria servir ao seu país e levar a democracia a nações que anseiam por liberdade. Assim que pronunciou tais palavras, percebeu como soavam ridículas. Quem diz anseio numa entrevista? Então fez uma pausa, respirou fundo e falou a coisa mais honesta que pôde pensar. Minha vida vazia, disse ao entrevistador. Quero fazer parte de algo significativo. Uma semana depois, a agência ligou para lhe oferecer um emprego. Ele aceitou na mesma hora e se apresentou ao Camp Peary, The Farm Fazenda, como era conhecido o centro de treinamento da Virgínia, para aprender a abrir fechaduras, passar mensagens secretas e fazer vigilância clandestina. No entanto, o aspecto mais surpreendente do currículo da The Farm era a ênfase dada pela agência Arte da Conversação. Em seu período ali, Lavler descobriu que trabalhar para ela era essencialmente um serviço de comunicação. As atribuições cotidianas de um agente não eram se esgueirar nas sombras ou sussurrar em estacionamentos, e sim conversar com pessoas em festas, fazer amizades em embaixadas, estabelecer relações com autoridades estrangeiras em experiências de um dia, conseguir obter alguma informação crucial de inteligência durante um bate-papo ocasional. A comunicação é tão importante que um resumo dos métodos de treinamento destacava isso. Encontre maneiras de se conectar. As pessoas. O objetivo de um agente deve ser fazer o potencial recrutado acreditar, com bons motivos. Assim esperamos, que o agente é uma das poucas pessoas, se não há, que realmente compreende ponto 2. Lavler concluiu a escola de espiões com distinção e foi enviado à Europa.
Sua missão era estabelecer uma ligação com burocratas estrangeiros, fazer amizade e cultivar outras fontes eventualmente dispostas a ter conversas francas. E, com isso, esperavam seus chefes abrir canais de discussões capazes de deixar alguns assuntos mundiais um pouco mais administráveis. Os primeiros meses de Lavler no exterior foram deprimentes. Ele fez o melhor que pôde para se socializar. Frequentou festas de gala e bares próximos a embaixadas. Nada funcionou. Repetidas vezes convidou um funcionário de uma delegação chinesa que conheceu após esquiar para almoços e coquetéis. Um dia, Lavler reuniu coragem para perguntar se um novo amigo, por um acaso, não estaria interessado em ganhar um dinheiro extrapassando informações que escutava em sua embaixada. O homem respondeu que sua família era bem rica, muito obrigado, e que seus chefes costumavam executar as pessoas por coisas assim. Não estava interessado. Depois, houve uma recepcionista do consulado soviético que parecia promissora, até um dos superiores de Lavler chamar para uma conversa na qual explicou que ela, na verdade, trabalhava para a A e ele era quem estava sendo recrutado. No M, surgiu uma oportunidade para salvar sua carreira. Um colega comentou sobre Yasmin, uma jovem do Oriente Médio que trabalhava no Ministério das Relações Exteriores de seu país. Ela estava de férias, hospedada na casa de um irmão que havia se mudado para a Europa. Dias depois, Lavler deu um jeito de encontrá-la casualmente em um restaurante, apresentando-se como um especulador de petróleo. Quando começaram a conversar, Yasmin mencionou que seu irmão vivia ocupado e nunca tinha tempo de sair com ela. Parecia solitária. Lavler a convidou para almoçar no dia seguinte e lhe perguntou sobre sua vida. Ela gostava de seu trabalho? Era difícil viver em um país que recentemente tinha passado por uma revolução conservadora? Yasmin confessou odiar os radicais religiosos que haviam assumido o poder. Sonhava em ir embora para viver em Paris ou Nova York, mas, para isso, precisava de dinheiro e tinha levado meses economizando só para fazer essa pequena viagem. Percebendo uma abertura, Lavler mencionou que sua companhia petrolífera estava à procura de um consultor. Era um trabalho de meio período, algo que poderia fazer sem deixar seu emprego no ministério. E ele poderia oferecer um bônus de assinatura. Pedi um champanhe e achei que ela fosse chorar, de tão feliz, disse-me ele. Após o almoço, Lavler voltou correndo ao escritório para contar a seu chefe. Finalmente recrutar alguém, sua primeira espiã. E o homem disse: parabéns. O quartel-general vai adorar ouvir isso. Agora precisa contar para ela que você é da e vai querer informações sobre o governo. Lavler achou a ideia péssima. Se fosse franco com Yasmin, ela nunca mais falaria com ele. Mas seu chefe explicou que era injusto não ser franco ao pedir alguém para colaborar com a. Se o governo de Yasmin descobrisse, ela seria presa, possivelmente assassinada. Ela precisava compreender os riscos. Assim, Lavler continuou a se encontrar com Yasmin e procurou o momento certo para contar sobre seu verdadeiro empregador. À medida que passavam mais tempo juntos, ela foi sendo cada vez mais sincera. Disse que sentia vergonha de seu governo por fecharem jornais e acabarem com a liberdade de expressão, e desprezava os burocratas que proibiram mulheres de estudar certos assuntos na faculdade e obrigaram-nas a usar hijab em público. Quando se candidatou a um emprego no governo, disse, não imaginou que as coisas pudessem ficar tão ruins. Lavler interpretou isso como uma deixa. Certa noite, durante o jantar, explicou-lhe que não era nenhum especulador de petróleo, e sim um agente da inteligência americana. Armou que os Estados Unidos queriam a mesma coisa que ela: minar a teocracia do país, enfraquecer seus líderes, acabar com a repressão de mulheres. Desculpou-se por mentir sobre sua identidade. Mas a oferta de emprego era real. O que acharia de trabalhar para... Conforme eu falava, observei seus olhos ficando cada vez mais arregalados, e ela começou a agarrar a toalha de mesa e a balançar a cabeça, dizendo não, não, não. E quando finalmente fiquei em silêncio, começou a chorar, e percebi que me estrepara, contou-me Lavler. Ela disse que matavam as pessoas por isso e que não poderia me ajudar de jeito nenhum. Nada que dissesse seria capaz de convencê-la a considerar a ideia. Tudo o que queria era ficar longe de mim. Lavler voltou a procurar seu chefe com as más notícias. E ele disse: já contei para todo mundo que você a recrutou. Contei para o chefe da divisão e para o chefe da estação. E eles contaram para Washington. Agora quer que eu fale para eles que você não conseguiu levar até o M. Ponto. Ele não fazia ideia de como proceder. Não havia dinheiro ou promessas no mundo que pudessem convencê-la a correr tal risco suicida, contou-me. Sua única chance era convencer Yasmin de que podia conar nele, de que a compreendia e a protegeria. Mas como fazer isso? Aprendi na The Farm que para recrutar alguém é necessário convencer a pessoa de que você se importa com ela, o que significa que deve se importar de verdade. E para isso você precisa